Olá, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de me dirigir especificamente para as amadas irmãs, né? O último domingo foi Dia Internacional das Mulheres, apesar de eu achar que o Dia da Mulher ele existe antes mesmo que nós homens existíssemos, porque nós, antes de o mundo chegar, nós passamos de 7 a 9 meses no ventre de uma mulher, sendo alimentado por ela, nutrido por ela, pelo ventre feminino. Mas aqui no mundo tem essas datas que se cria. Especificamente hoje vamos falar sobre 5 mulheres que mudaram a história da humanidade e da fé, né? São 5 mulheres que as suas histórias servem de exemplo não apenas para as mulheres, mas para todos os cristãos, para todos aqueles que dizem buscar Deus em espírito e em verdade, né? Hoje eu estou aqui com a Bíblia, tem alguns versículos, mas eu gostaria de falar especificamente, né? Eu gostaria de falar especificamente sobre a história dessas 5 mulheres, né? Nós vivemos em um tempo que muitas vezes não, quase sempre, a mulher é medida pela sua aparência, não é verdade? A mulher é medida pela sua aparência, mas a Bíblia nos revela algo bem diferente. Deus não mede a mulher pelo que ela aparenta, mas pelo que ela consegue ser diante dele. Porque quando o Espírito Santo sonda nossos corações, são nossas intenções que ele leva em conta. Muitas vezes não é nem aquele estrelismo todo no púlpito, muitas vezes não é nem aquela voz, aquela melodia no louvor, não. São as atitudes dentro dos nossos corações que é levado em conta, né? Quando nós olhamos a Bíblia e falamos sobre mulheres como essas que nós vamos falar, nós notamos algo de extraordinário, né? Porque, ao contrário do que se imagina, Deus não tratou a mulher na Bíblia apenas como uma figurante da história. Não, 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 não. Em momentos decisivos da história da humanidade, Deus levantou mulheres para mudar os nossos destinos. Mas não foi fácil. Essas 5 mulheres, elas lutaram, acreditaram, choraram, sofreram, mas o que elas tinham em comum, aquilo que nós devemos ter: obediência. E aí nós vamos entrar na primeira mulher que nós vamos falar. Nós vamos falar, deixa eu encontrar aqui, sobre Ana, a mulher que orou até o milagre acontecer. Você vai encontrar Ana, 1 Samuel, no capítulo 1, né? Então, Ana carregava uma vergonha profunda. Naquele tempo, não era para uma mulher que não podia ter filhos, isso era um sinal de maldição. O povo rejeitava essa mulher. Mas Ana nunca levou em conta a rejeição do povo, porque Ana era uma mulher de fé. Ela não desistiu no meio da dor. Ela chorou e orou diante do Senhor. E o milagre aconteceu. E quando o milagre de Deus acontece, não é qualquer fruto que sai dele. Não foi um Donald Trump, um Elon Musk. Não. Isso, e Deus é o dono da ouro e da prata. Ana orou, chorou, perseverou, e de Ana nasceu um dos maiores profetas, Samuel. E Samuel foi um profeta que ele foi usado por Deus, né? Isso quer dizer que uma mãe de joelhos, uma mulher de joelhos, é capaz de conseguir um milagre diante de Deus. A segunda mulher que nós vamos falar é sobre Esther. Esther Mardoqueu já tinha feito a forca, o laço, ele tinha certeza que o povo judeu ia ser aniquilado. Nós saímos de uma mulher que gerou um profeta e agora nós estamos falando de uma mulher que salvou uma
nação, porque o povo já estava condenado, o povo judeu já tinha sido assinado o decreto, né? Mas Esther podia ter ficado. Esther, ela arriscou sua vida pelo povo. É tanto que quando ela foi alertada para que, se ela entrasse diante do rei sem a permissão dele naquele momento e ele a rejeitasse, ela poderia morrer. Mas em momento algum Esther teve medo. Ela diz uma frase que isso fica gravado naqueles mártires da fé. Ela diz a seguinte frase: se eu perecer, pereci. Então isso é muito interessante, isso é muito importante para nós, que muitas vezes estamos no meio de uma obra. Não vou para tal igreja porque é arriscado o caminho. Nós estamos na obra, não, a igreja é pequena, é num lugar que isso, que aquilo. Não. Nós temos que ser fortes e firmes na obra que o Senhor nos determina. E nós temos que ser assim como Esther. Então ela entrou diante de um rei e a nação toda de Israel foi salva. O que é que nós aprendemos? Deus usa mulheres corajosas para mudar histórias. Talvez Deus tenha colocado alguma de vocês que está assistindo esse vídeo neste momento em situações difíceis como essa de Esther. Mas é nessa situação que Deus quer que você seja corajosa para que possa acontecer um milagre. A terceira mulher é a mulher do fluxo de sangue. E veja bem, a mulher do fluxo de sangue, assim como a do centurião, que disse: basta uma palavra e meu servo será curado, é uma das poucas pessoas que Jesus admirou a fé daquela mulher. E o que é mais interessante, para muitos que estão dentro das igrejas e que querem reconhecimento, essa mulher é uma mulher anônima. Porque quando nós nos decidimos ser instrumento diante de Deus, nós não buscamos fama, nós buscamos servidão. E essa mulher ela tinha passado 12 anos, já tinha gastado tudo que tinha, mas em um momento algum ela desistiu. Quando ela soube que Jesus ia passar ali, mesmo também lembrando que as mulheres que ficavam menstruadas naquele tempo, elas eram tidas como imundas. E se ela fosse para locais onde tinha aglomeração de gente, principalmente homens, elas podiam ser apedrejadas. E eis aí mais uma mulher não apenas de fé, mas também corajosa. Ela tinha dentro de si uma fé, mas não era uma fé qualquer, era uma fé inabalável. Ela não pediu para falar com Cristo, como muitos dizem: não, se eu falar com o pastor, ele ora por mim, eu sou curada. Não. Ela disse apenas assim: se apenas eu tocar nas vestes dele, ficarei curada. Ela tocou. Mas os apóstolos disseram: mas Senhor, tanta gente tocando no Senhor, você vê que alguém tocou no Senhor, muita gente lhe empurrando, lhe imprensando. Ele disse: mas de mim saiu virtude. Porque nem sempre você que busca o Senhor, você busca com fé. Quando a gente busca com fé, mesmo no meio da multidão, o Senhor sente a nossa presença. Então Jesus parou tudo e disse: filha, a tua fé te salvou. Então, uma mulher que não desiste de buscar a presença do Senhor, com certeza ela vai alcançar o milagre. E agora nós vamos falar a nossa penúltima mulher, que é Maria, a mãe de Jesus. Igreja amada do Senhor Jesus, foi o sim de Maria que nos salvou. Porque quando o anjo anuncia o plano de Deus, ao anunciar, Maria poderia ter recusado. Mas aqui está escrito: eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui, Senhor, servas e servos do Senhor, faz em nós a vossa vontade. Porque ela poderia ter rejeitado,
Porque ser mãe naquele tempo, da forma como ela foi, significava vergonha, julgamento, risco de apedrejamento e rejeição. Mas ela disse um sim. Uma mulher que diz sim a Deus participa dos seus planos. Então você que está em dúvida de dizer o sim a Deus, esta é a hora de você dizer sim e participar dos planos de Deus na terra. E agora nós vemos para a quinta e última mulher, Maria Madalena. Eis aqui o último exemplo de uma mulher que era tida como pecadora. Alguns dizem que Maria Madalena era prostituta. Deus, o nosso Senhor, não faz acepção de pessoas. Você que está dentro da igreja apontando o pecado do outro, lembre-se de Maria Madalena. Foram duas Marias. Uma Maria disse sim, mas a outra Maria foi ela quem Jesus escolheu para anunciar e dizer aquela frase célebre: Ele vive. Então Maria Madalena, né, tinha um passado difícil e condenável, como alguns teólogos falam, mas ela transformou a sua vida quando decidiu ficar aos pés de Cristo Jesus. E quando ele ressuscitou, foi no dia da ressurreição, ela quem primeira vez viu Cristo Jesus. E Jesus confiou a ela anunciar que ele vivia. Não se martirize, você que está assistindo esse vídeo, e nem seja escrava da culpa do seu passado, porque Deus é especialista em transformar histórias, em escolher pessoas rejeitadas para fazer parte do projeto dele. Assim foi com Maria Madalena e assim também é de ser com você. Então, 5 mulheres que nós apresentamos aqui. Nós temos 5 lições encerrando este vídeo. Uma mulher que ora pode mudar sua história. Uma mulher corajosa muda o destino de uma nação. Uma mulher que toca em Jesus com fé alcança o milagre do impossível. Uma mulher que diz sim a Deus participa dos seus planos. E uma mulher que transforma, que dá testemunho diante de Cristo Jesus. Ela anuncia que Cristo vive e ela é acreditada, porque já não é ela que vive, mas é Cristo que vive nela. Então, irmãos e irmãs, amadas, abençoados do Senhor Jesus, este era o vídeo de hoje, esse é o vídeo de hoje, pautado e voltado exclusivamente para as mulheres. Glória a Deus pelas nossas amadas mulheres. Homem, como você se acha forte e machão, não é verdade? Mas você, quando não podia nem se alimentar, foi uma mulher que lhe amamentou. Você, quando não tinha nenhum abrigo, foi uma mulher que lhe abrigou no ventre. Foi no ventre de uma mulher que Deus transformou seus ossos, sua medula, seus nervos, formou seus órgãos. Você foi constituído dentro de uma mulher. Então nós devemos respeito, amor e admiração por todas as mulheres, não apenas em um dia do ano, mas 365 dias em todos os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço.